Daí, pessoal, mais duas resoluções. Considerando o número complexo z igual a a menos 5 mais b quadrado menos 36 e determinar os números reais a e b de modo que z seja um número real e letra B, um número imaginário puro. Aí eu vou lembrar para ti a classificação, na realidade não é uma classificação, é uma qualidade do número complexo. Esse comentário eu fiz ainda há pouco em um outro vídeo, que está nessa mesma lista aí, deve estar próximo a esse vídeo, dentro da lista, que fala sobre número complexo real e número complexo do tipo imaginário puro. Então, olha só, se eu tenho um número complexo na sua forma algébrica ou binomial geral A mais BI, esse número será do tipo real, número complexo real, se o B for igual a zero. Isso por quê? Porque o B sendo igual a zero, aqui eu tenho 0i, 0 vezes i dá zero, desaparece a parte imaginária, eu fico só com a parte real. Então a condição que é suficiente para que um número complexo seja real é que esse coeficiente B aí, parte imaginária, seja zero. Ok? Mesmo que o A aqui, ó, também seja zero. Porque se o A e B forem os dois iguais a zero, eu terei Z igual a zero. E zero é um número real. Então, mesmo que o A seja zero, eu ainda assim tenho um número real. Desde que B também seja zero. Ou que B seja zero. Ok? Bom, e quando é que o número complexo do tipo A mais BI é um número imaginário puro? Número complexo com a qualidade de imaginário puro. Bom, para que o número seja imaginário puro, como essa denominação sugere, eu só tenho que ter parte imaginária, não posso ter parte real, ele tem que ser imaginário puro, ou seja, tem que ser puramente imaginário. Então a parte real é igual a zero. Então aqui, ó, a parte real desse número complexo, ele vai ser zero. E onde está a parte real? No A, então este A aqui tem que ser zero. Então vou colocar isso. A igual a zero. Só que essa não é a única condição necessária. Por quê? Porque se eu pensar no A igual a zero e o B também for zero, eu tenho 0 mais 0, tenho Z igual a zero. E aí Z igual a zero é um número real e não imaginário. Portanto, além do A ter que ser zero para que ele seja imaginário puro, o B tem que ser diferente de zero. Então eu tenho uma condição dupla, né? Eu preciso que o A seja zero e o B diferente de zero. Então a gente vai analisar isso dentro dessas duas letras, A e B. Primeiro, então, ele quer que o número seja real. Bom, aí é tranquilo, né? Para que o número seja real, a parte imaginária, então assim, ó, a parte imaginária do Z, tá aqui assim, ó, igual a zero. Então o número Z é igual a menos 5 mais B ao quadrado menos 36. Então, como a parte imaginária tem que ser zero, então significa que esse multiplicador aqui, esse fator do i, isso aqui tem que ser zero, porque aí 0 vezes i dá zero, desaparece a parte imaginária. Então vou estabelecer essa igualdade. B quadrado menos 36 é igual a zero. E aí então
b quadrado igual a 36, b é igual a mais ou menos raiz quadrada do 36, e aí eu tenho tipo 1b1 igual a menos 6, e um outro valor para b, 1b2 igual a mais 6. Então eu tenho dois valores para b. E o valor do a? Bom, o valor do a aqui, ó, ele pode ser qualquer coisa, né? Porque aqui na parte real eu posso ter qualquer valor real, inclusive eu posso ter o zero. Então significa que a menos 5 deve simplesmente pertencer aos reais, né? A menos 5 pode ser qualquer número real. Logo, o a também pode ser qualquer número real. Então, o a pertence aos reais. Ok? Então, o a pode ser qualquer número, porque não vai interferir, né? Não vai deixar de ser real. E o b pode ser tanto menos 6 quanto mais 6. Ok? O outro exercício. Para que aquele número z, vou repetir aqui, ó, para que o número z, a menos 5 mais b ao quadrado menos 36, para que ele seja 36i, para que ele seja imaginário puro. Quando que ele é imaginário puro? Quando a parte real do número complexo é igual a zero. Onde está a parte... Ah, e além disso, né, a parte real tem que ser igual a zero, e ao mesmo tempo a parte imaginária deve ser diferente de zero, para justamente que ele tenha a parte imaginária. Então eu vou fazer isso, ó. Esta parte real tem que ser zero. Então vou estabelecer a igualdade, que a menos 5 tem que ser zero. Ou seja, o a tem que ser obrigatoriamente igual a 5. Porque aí eu tenho 5 menos 5, 0. E aí desaparece a parte real, fico só com parte imaginária. Ok. Então o a tem que ser igual a 5. E o valor do b? Bom, significa que isso aqui, ó, tem que ser diferente de zero. Então vou estabelecer que b ao quadrado menos 36 tem que ser diferente de zero. Então b quadrado tem que ser diferente de mais ou menos raiz do 36. Então o b, aqui faltar, deixa eu tirar esse quadrado aqui, ó. Aqui eu já estou isolando, né? Então não tem mais quadrado. b diferente de mais ou menos raiz do 36. Deixa eu fazer devagar isso aqui, para não ficar muito... Foi muito rápido, olha só. b quadrado menos 36 diferente de zero. Então, eu tenho que b quadrado é diferente do 36, né? Estou isolando b. E agora sim, ó, b diferente de mais ou menos raiz 36. Assim ficou melhor. Ficou mais passo a passo. E aí, portanto, o b tem que ser diferente do menos 6. E o b tem que ser também diferente do 6. Bom, e aí eu comparo aqui, ó. Se o a for igual a 5, ele é diferente do menos 6? Sim, ok. Então não tem problema. Se o a for igual a 5, ele é automaticamente diferente. Se o a for igual a 5, ele é diferente do menos do 6 também? Sim. Então, também não tem problema. Então, para que ele seja imaginário puro, eu tenho que o a é igual a 5 e b diferente de menos 6 e b diferente do 6. Porque se o b for igual a menos 6 ou igual a 6, vai zerar a parte imaginária e eu deixo de ter a parte imaginária, logo ele não será imaginário puro. Ok? Antes de fechar essa lâmina,
olha só, eu não deixei muito espaço porque eu resolvi fazer isso agora. Eu vou colocar aqui um outro número imaginário, tá? Um outro exemplo, ou ainda um contra-exemplo. Eu vou colocar aqui o exemplo z igual a, por exemplo, a sei lá, mais 5, mais 3 mais b quadrado menos 9i. Ok? E aí vou para o mesmo raciocínio, tá? Eu quero que ele seja aqui também, ó, imaginário puro, como a letra B. Tá? É o contra-exemplo da letra B. Então o que eu vou pensar, ó, como ele tem que ser imaginário puro, então a mais 3 tem que ser igual a 0. Portanto, o a tem que ser igual a menos 3. Então essa é uma obrigatoriedade, vamos dizer assim, né? Uma exigência, que o a seja menos 3. E aí, quando eu tenho, quero que ele seja imaginário puro, esta parte não pode ser 0. Então, b quadrado menos 9 tem que ser diferente de 0. Portanto, b quadrado tem que ser diferente de 9. B tem que ser diferente de mais ou menos raiz quadrada de 9. Logo, o b tem que ser diferente do menos 3 e o b tem que ser diferente do 3. Aí eu olho, ó, comparo isso com aquele lá. O a tem que ser menos 3. Ok, sem problema nenhum. E aqui o b tem que ser diferente do menos 3. Algum problema? Não, porque lá é uma letra e aqui é outra. Lá é a igual a menos 3 e aqui é b diferente do menos 3. O problema nesse contra-exemplo estaria caso eu tivesse usado a mesma letra. Caso eu tivesse usado aqui também, ó, a mais 13 e aqui fosse a ao quadrado menos 9. Às vezes acontece isso em exercícios. Eles usam a mesma letra. Aí eu teria que o a deve ser igual a menos 3. E aqui, nessa outra resolução, para manter ele imaginário puro, o a seria, aqui, ó, o a aqui seria diferente do menos 3. E aí, como é que o a pode ser igual a menos 3 e diferente do menos 3 ao mesmo tempo? Não tem como. E aí, como é a resposta disso? Bom, aí existe uma impossibilidade desse número complexo ser imaginário puro. Ele nunca será imaginário puro. Por quê? Porque para que ele seja imaginário puro, o a deve ser menos 3. Mas se o a for menos 3, significa que aqui, ó, eu terei menos 3, aqui, ó, menos 3 ao quadrado, que dá 9, menos 9 dá 0. Dá 0i, e aí desapareceria o i, eu ficaria com um z igual a 0. Tá? Então, quando as letras são iguais, eu tenho que tomar um cuidado aí, e devo fazer essa comparação. Deixa eu dar uma limpada aqui, que ficou tudo muito, muito feio. Então, quando eu tenho as mesmas letras, ou a mesma letra, significa que eu devo comparar para ver se não existe nenhuma espécie aí de paradoxo, né? Nenhum tipo de contradição. Tipo, aqui diz que tem que ser igual a alguma coisa, e lá diz que tem que ser igual e tem que ser diferente essa mesma coisa. Ok? Então era isso. Eu vou fazer o seguinte, antes de encerrar o vídeo eu tenho mais uma lâmina, então eu não vou encerrar agora, eu vou colocar essa lâmina aqui, ó. Seja z igual a mais bi, com a e b pertencentes ao conjunto dos números reais, demonstre que z com dois tracinhos em cima, tal que z seja qualquer pertencente
pertencentes ao conjuntos complexos, eu tenho que demonstrar essa igualdade aí. Observa que eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho Z igual a mais BI. É a forma geral, né, do número complexo na representação algébrica ou binomial. Ok, e ele está me dizendo o seguinte, ó, que Z, aí um tracinho, outro tracinho, é igual a Z. O que é Z tracinho, tracinho? Z tracinho, tracinho é conjugado do conjugado. Se for só assim, ó, isso é o conjugado. E aí eu vou lembrar para ti o que é o conjugado. Ó. Se eu tenho o número Z dado por A mais BI, o conjugado é o mesmo número com o sinal trocado, né, na parte imaginária. Então, menos BI. Exemplo. Se eu tenho um Z igual a menos 8 menos 7i, o conjugado repete a parte real menos 8, troca o sinal da parte imaginária, mais 7i. Então isso é conjugado. Aqui ele está dizendo conjugado do conjugado. Então o que é o conjugado do conjugado? Troca a parte real e aí depois troca a parte real de novo. Então vamos lá. Ó. Conjugado do conjugado. Então eu vou fazer primeiro assim, ó. Conjugado é o que? É A menos BI. É ou não? Então, conjugado do conjugado seria A menos BI conjugado. Isso tem que ser igual a Z. Isso que ele está me dizendo. Ó. Conjugado, conjugado. O que é isso? Bom, aqui eu tenho só o conjugado que deu A menos BI, troquei o sinal da parte imaginária. Esse outro risco, deixa eu fazer de cores diferentes. Ó. Acho que vai ficar mais significativo. Esse risco aqui, o azul. E esse aqui, o traço vermelho. Então, quando eu uso o azul, olha só. O primeiro conjugado, eu obtenho A menos BI. E aí esse A menos BI está aqui, ó. E aí eu tenho o segundo conjugado que é o vermelho. Então está aqui o risco vermelho, ó. Conjugado do conjugado. E quanto é que é o conjugado do conjugado? Bom, se eu vou fazer o conjugado desse aqui, eu vou trocar o sinal do meio. E o que ele vai ficar? Vai ficar A mais BI. E aí realmente, ó, A mais BI é o Z. Está aqui, ó. É o Z, A mais BI. Então, isso me leva à conclusão que o conjugado do conjugado é igual ao próprio número Z. Isso me faz lembrar uma expressão, né, que é o avesso do avesso. Avesso do avesso. O que é o avesso do avesso? O avesso do avesso é o lado certo, né? É o lado correto, porque o avesso é o lado que está virado, mas se eu faço o avesso do avesso, é o lado certo. Então, o conjugado do conjugado é o próprio número complexo, vamos dizer assim, normal. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado pela visita. Obrigado pela atenção. Um forte abraço e até a próxima.